Amados ouvintes, como sempre, nós damos a vocês as boas-vindas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro programa do ano, a primeira gravação do ano, que nós vamos tratar do assunto abordado na Bíblia, obviamente, em Mateus capítulo 5, onde a palavra de Deus que nos orienta diz o seguinte: simplesmente deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não. Senhor, nós queremos seguir a sua orientação, que a nossa palavra seja sempre de sim, se concretize como um sim, e quando a palavra for um não, que ela se concretize como tal. E nós vamos, então, usar um material do Dr. James Dobson, como fazemos sempre. Tem muito material bom, ele tem muito material bom. E aí, o título da nossa reflexão é essa: que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Muito bem. O amor, no caso, não só dos relacionamentos matrimoniais, mas o amor nos relacionamentos em geral, pode ser definido de inúmeras maneiras. Mas no casamento, eu te amo, a expressão eu te amo, realmente significa eu prometo estar com você todos os meus dias. É uma promessa que diz: estarei lá se você perder o seu trabalho, se você perder a sua saúde, se você perder os seus pais, se você perder a sua aparência, se você perder o que for, né? Então, é uma promessa que tem que ser cumprida para honrar primeiramente a Deus, quando a palavra de Deus nos ensina que o sim deve ser verdadeiramente uma atitude que nós nos comprometemos com ela. Então, é uma promessa que diz ao seu parceiro: vou te fortalecer, vou ignorar suas fraquezas, vou perdoar os seus erros, vou colocar suas necessidades acima das minhas, vou ficar ao seu lado, mesmo quando tudo estiver difícil. Então, esse tipo de garantia, né, ele manterá você estável em todas as situações da vida, nos altos e baixos, né, em todas as condições, sejam elas melhores ou piores nos altos e baixos da vida. Então, isso aí, meus amados ouvintes, é o que nós temos como orientação do Senhor, que deve ser exatamente muito bem nutrida, né, e muito bem realizada ao longo da nossa jornada. Então, o que mais diz o autor, irmã Marlice? O Senhor tem demonstrado que cumpre suas promessas, incluindo a mais importante de todas, reservando um lugar no céu para cada um de seus seguidores por toda a eternidade. Visto que Deus cumpre suas promessas, devemos cumprir as nossas também, especialmente a que fizemos para Deus, nossa família, nossos amigos e nossa igreja no dia do nosso casamento. Só entre você e seu cônjuge, que parte do meu voto de casamento significa mais para você agora? De que forma a nossa promessa de ficarmos juntos, não importa o que aconteça, nos ajudou em tempos difíceis? Como nos beneficiamos espiritualmente por cumprirmos nossos compromissos? Interessante, porque é uma reflexão para vocês, ouvintes, que estão no dia a dia do relacionamento com o seu cônjuge, então que vocês reflitam dessa maneira, né? Perguntar ao seu cônjuge, conversar, e nessa pergunta, né, checar um com o outro qual é a parte do voto de casamento, né, que significa mais para você, não lá quando você casou, mas que significa para você no dia de hoje. Então, agora vejam, todo conselheiro matrimonial bem informado sabe que a relutância dos maridos em revelar seus sentimentos às esposas é uma das queixas mais comuns das mulheres. A pesquisa mostra que as mulheres são abençoadas com maior habilidade
linguística, ou seja, habilidade de conversação, do que os homens. Então, permanece um talento para toda a vida. Então, esse talento da mulher, que é dado à mulher, de poder conversar, de poder ter o interesse de compartilhar, o que não é muito da natureza dos homens. Então, isso aí é algo que deve ser conservado, essa bênção, durante toda a vida. Então, como adulta, né, a mulher, normalmente, é muito melhor em se expressar nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Então, isso é uma coisa natural da mulher. Deus é tão maravilhoso que ele fez a mulher dotada dessa melhor capacidade de expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, isso é uma coisa que nós queremos relembrar a vocês, porque na sua vida matrimonial, as bênçãos que o Senhor dá devem ser valorizadas. O homem deve valorizar aquilo que Deus deu às mulheres de se expressar com mais facilidade do que eles mesmos. Então, qual é a diferença entre ele e ela? Só uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte falando sobre casamento, relacionamento, então ele disse o seguinte, que o homem tem uma caixinha só e a mulher tem várias caixinhas. Ou seja, ela faz tudo, ela arruma a casa, lava a roupa, bota filho na escola, faz comida. O homem, para fazer tudo isso, tem que ser uma caixinha de cada vez. Então, é a diferença entre a maneira como Deus criou o homem e criou a mulher, né? Então, qual é basicamente a diferença? Essa diferença entre ele e ela, uma função de seus temperamentos herdados, é uma das inúmeras maneiras pelas quais eles são únicos. Quando a comunicação é um problema, é preciso fazer concessões. O marido reprimido deve se esforçar para abrir o coração e compartilhar seus sentimentos mais profundos. A esposa frustrada deve reconhecer que seu marido pode não ser capaz da intimidade emocional que ela busca. Eles devem trabalhar para consertar o que pode ser melhorado e aceitar o resto. É isso aí é muito sábio, porque veja só, não adianta a mulher esperar do marido algo que ele não tem para dar, como na maioria dos casos é esse tipo de temperamento do homem estar sempre disposto a abrir a profundeza dos seus sentimentos para a mulher, mas o homem também deve valorizar aquilo que é um dom dado à mulher, no sentido de ser a alavanca deste tipo de relacionamento, desse tipo de contato, desse tipo de conversação. Então, aí envolve muitas vezes problemas de ordem emocional, mas que não podem ser deixados como aquilo que vai nortear a maneira de se relacionarem, né? Então, qual é, amados ouvintes, a reflexão que você deve fazer hoje e sempre que possível fazer com o seu cônjuge? Em que deve refletir, né? Então, pergunte um ao outro, nós sugerimos. No nosso caso, é verdade que você, minha esposa, tem o dobro de palavras para usar a cada dia, mais do que eu, seu marido? Perguntar, é perguntando, não é? No nosso caso, pergunte para a sua esposa. É verdade que você, minha esposa, tem o dobro de palavras para usar a cada dia, mais do que eu, sou seu marido? A outra pergunta para a reflexão, amados ouvintes. Nossas diferenças comunicativas criam problemas entre nós? Muitas vezes criam. Em termos de compartilhar sentimentos, como você gostaria que o nosso casamento mudasse? A gente não é feito, e nem as coisas são supostas, de não sofrer modificação durante toda a trajetória da vida. Obviamente que um casal que está casado há 20, 50, 70 anos, eles não são as mesmas pessoas tal como eram no dia lá como jovens
que se casaram. As pessoas se transformam, né? As pessoas elas vão passando por essa mudança na medida em que têm experiência da vida. Agora, se a pessoa ficar olhando para a outra, ou a mulher olhando para o homem, ou o homem olhando para a esposa, da maneira ou esperando aquilo que ela sempre foi, maneira como ela sempre foi, ou a maneira como ele sempre foi, certamente vai vir frustração. Por isso é que o autor diz que nós temos que compartilhar sentimentos e, de preferência, a gente fazer perguntas, né? Como é que você está encarando essa sua tristeza hoje? Como é que você está encarando essa sua alegria hoje? Para você ir buscar, identificar o que de fato está acontecendo na sua vida como casal, em função do que diz a palavra de Deus, e não em função daquilo que os homens esperam um do outro, né? Então, a outra pergunta, a penúltima pergunta para vocês refletirem é: o que impede uma boa comunicação entre nós? Como podemos mudar para melhor? Essa tem que ser sempre a disposição, mudar para melhor. Então, sugerimos, amados ouvintes, que quando vocês orarem, vocês tentem orar nesse sentido, não usando necessariamente essas palavras, mas refletindo dessa maneira. Senhor, ajude-nos a celebrar as nossas diferenças, como homem e mulher, enquanto, com ternura e alegria, nos ajudamos a aproveitar ao máximo a nossa união com cada palavra. Então, isso é o que diz, orienta o Dr. James Dobson, né, num livro que se chama em inglês Night Lights for Couples, ou seja, a luz da noite para os casais, ou seja, alguma coisa que seja usada. Esse livro é muito interessante, infelizmente não tem em português, mas é muito interessante para esses tipos de orientação. E aí a gente vai chegar à conclusão de que o casamento não é um conto de fadas, como diz Allan Porto. O casamento, amados ouvintes, não é um conto de fadas, absolutamente não é. Quem entra no casamento esperando apenas a magia de um conto de fadas, certamente terminará frustrado ou frustrada. Tem um livro do Allan Porto que é Assim Nós Somos, traduzindo do inglês para o português. É uma série que diz assim, isto é o que somos. Então, nesse livro, ele vai dar também orientações que ajudam a perceber como a vida de um casal, né, como na vida do casal, essa experiência, né, ocorre. É um tipo de experiência acridoce, que no significado da palavra acridoce, é como se fosse uma experiência certas horas doce e outras horas salgada, amarga. Momentos cheios de leveza e paz misturado com momentos difíceis. Não existe ninguém na face da Terra que possa dizer que o relacionamento conjugal é alguma coisa fácil, né? Ele pode ser e deve ser guiado pelo Espírito Santo, mas para isso é preciso que a gente entenda que o casamento não é o conto de fadas que muita gente aí casa achando que o casamento é como que um conto de fadas. Um casamento em bases erradas não aceitará as imperfeições do outro. Um casamento que é formado em cima de um fundamento errado, um não aceitará as imperfeições do outro. Então, o caso aqui, um caso que o autor cita, ele diz: Jack teve de encorajar a sua esposa em crise. O marido teve que encorajar a sua esposa em situação de crise, recusando-se a aceitar um bebê adotado. Olha só, olha a discrepância de pensamento. Um não queria e o outro queria. Então, o marido, nesse exemplo dele, ele diz que o marido teve que encorajar a sua esposa, que estava passando uma crise, né, e se recusava a aceitar um bebê adotado. E aí Rebeca, a mulher dele, teve de encorajar o marido em crise,
e que recorria a quê? A bebida como fuga das suas tensões. Muitas vezes a bebida ou a droga não é só uma coisa má praticada pelos jovens, mas muitas vezes esse escape da bebida e o escape das drogas é usado no relacionamento matrimonial, enquanto que o marido deve encorajar a mulher enquanto ela estiver em crise e vice-versa. A mulher encorajar o marido quando ele estiver em crise e não buscar os escapes da bebida, né? Quantos casais são infelizes porque o marido se entrega à bebida? Por quê? Ele se entrega à bebida porque alguma coisa não está fluindo normalmente, né? Então, o que mais diz ele, irmã Marlice? Um casam- um casamento desalinhado não suportará os furacões. Ronaldo precisa de uma auxiliadora em seus ataques de pânico. Kate precisa de um líder em seus dilemas de autoimagem e ressentimento. O que fazer quando se tem um filho cego? O que fazer quando se perde alguém querido? No casamento da vida real, os furacões são oportunidades de fortalecer os laços e servir um ao outro. O casamento é o palco da graça em meio às lutas. Isso aí. O casamento é o palco das graças em meio às lutas. O que fazer na vida real, quando uma esposa, por exemplo, nesse caso aqui, ela precisa de um líder em seus dilemas, porque ela tem problemas de autoimagem e tem muito ressentimento. Então, ela precisa de um líder. Para quê? Para impor a ela alguma coisa? Não. Para ajudá-la, né? Então, isso é muito importante. O casamento é o palco da graça de Deus em meio às lutas. Isso é muito importante. E o que mais, irmã Marlice? Diante das tragédias e desafios, encontramos o riso e a beleza. Respiramos fundo e cultivamos o amor. Renovamos a aliança e nos desarmamos. Aprendemos a agradecer cada pequena vitória e alegria. Isso só é possível porque Deus abençoa a união. Quero compartilhar algo com você que pode ajudar a fortalecer seu casamento em qualquer época. Especificamente, isto a ajudará a encontrar maneiras únicas de amar e cuidar de seu cônjuge. É isso aí. Então é preciso de ajudar a fortalecer o seu casamento em qualquer época, em qualquer circunstância, amados irmãos. E Deus é que vai ajudar a levantar os problemas que estão acontecendo e abençoar a união de vocês. Mas o que significa amar verdadeiramente o seu cônjuge? O que isso significa? O dicionário diz que a palavra estimar significa entesourar, nutrir, mostrar ternura. Então, a palavra amar verdadeiramente implica em você, de fato, estimar profundamente a pessoa. Implica em você nutrir emocionalmente, né, e espiritualmente a sua esposa, mostrar ternura. Então, a pergunta que nós fazemos a vocês, amados ouvintes, é essa: o seu casamento é assim? O seu casamento é nutrido verdadeiramente por amor? Ou vocês estão começando a se sentir desconectados um do outro? Eu digo, amados maridos e amadas esposas, né, que amem um ao outro e entendam que Deus criou todas as pessoas de maneira diferente, uma de todas as demais. E, como resultado, eles valorizam as características únicas de seus cônjuges. Então, sabendo como está escrito nas Escrituras, que Deus criou cada pessoa diferente de todas as demais, então um marido tem por obrigação, né, entender que Deus criou todas as pessoas de maneira diferente. Não pode esperar da sua esposa aquilo que você acha. Uma esposa não pode esperar do marido aquilo que ela acha que ele deve ser ou como ele deve se comportar. Então, o autor diz: minha esposa e eu queremos ajudá-lo. Esta semana,
em vez de gastar todo o seu tempo vendo televisão ou com outras coisas, dedique algum tempo para se concentrar no seu matrimônio. Nós sugerimos, amados irmãos e irmãs, sugerimos focalizar o seu tempo com o seu cônjuge em algo que chama-se carinho. Em algo, carinho, a única palavra que muda tudo para o seu casamento. Isso ajudará maridos e esposas a compreenderem a profunda importância de valorizar o seu cônjuge e colocar o tratamento carinhoso em prática todos os dias. Então, é isso aí que diz a palavra de Deus, e a gente tem que superar toda e qualquer dificuldade para conseguir fazer com que isso aconteça. E aí, qual é mais a outra orientação do autor, irmã? Aproveite para investir no seu casamento. Esqueça o conto de fadas. A vida real é bem melhor. Mas quero lhes deixar um lembrete especial. O casamento é uma dádiva de Deus. Esperamos que vocês tenham um dia maravilhoso juntos. Nossa oração é que isso os ajude a encontrar novas maneiras de regar um ao outro com honra e amor, e que permita que vocês encontrem uma conexão e intimidade mais profundas em sua jornada juntos. Amém? É isso aí. Então, veja só. O casamento realmente é uma dádiva de Deus. O casamento é criação de Deus. O matrimônio, né, é que forma a família. E a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Deus não cria nada de maneira capenga. Deus cria tudo e cria o relacionamento conjugal, né, de uma maneira que as pessoas têm que observar o que diz a palavra de Deus, se nutrirem pela palavra de Deus, porque de outra maneira, jamais que um vai reconhecer o outro do jeito que ele é, ou a outra do jeito que ela é, querendo mudar, né? Nenhum ser humano tem capacidade de mudar a maneira de agir de ninguém. Então, essa lição de hoje é muito importante, amados ouvintes, porque o nosso objetivo é ajudar tanto os maridos como as esposas a compreenderem a profunda importância de valorizar o seu relacionamento. Valorizar. Valorizar é o inverso de desmerecer, ou de criticar, ou de desvalorizar. Quando Deus valoriza o relacionamento conjugal como algo que tem extensão para a criação dos filhos. Quando Deus une um homem e uma mulher para que essa união não se dissolva, para que essa união não se acabe, é preciso que a gente conte com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não contar com a ajuda de Deus, não vai existir nenhuma possibilidade de melhorar. Então, o que nós temos na intenção de fazer nesse programa de hoje é encorajar vocês, amados irmãos, encorajar vocês a colocarem essas instruções em prática. Colocar em prática resolve... colocar em prática implica em quê? Implica em diálogo, implica em conversação. Não implica absolutamente em crítica ou em algo para desmerecer o seu cônjuge. Não é para você desmerecer o seu cônjuge, seja ele como e quem for, mas sim serem uma só pessoa, como diz a palavra de Deus, serem uma só pessoa no sentido de se unirem. Não é uma só pessoa biologicamente falando, mas deve ser uma só pessoa no propósito em como vão viver. Porque se o marido desejar viver de uma forma diferente da forma que a mulher quiser viver, certamente isso daí vai dar choque. Não é possível que um se subordine ou se submeta ao outro, ou que o outro se submeta ao um. O marido é o líder
nesse relacionamento conjugal. Ele é o cabeça do matrimônio. Então, a mulher, ao observar a palavra de Deus, deve entender e praticar que o marido é o líder. Mas isso não implica dizer que a mulher tem que ser uma escrava. Ao contrário, a mulher é ajudadora. A mulher foi criada por Deus como ajudadora do marido. Ajudar não quer dizer que você seja obrigada a fazer aquilo que ele quer, mas que vocês tenham um propósito na vida. E o primeiro propósito que a gente sugere para este ano de vocês, quanto ao relacionamento de vocês, é que vocês comecem fazendo o seu projeto de vida para este ano e para os anos subsequentes de acordo com a vontade do Senhor. Você tem o direito, todo casal tem o direito de fazer planos, planejar, mas os nossos planos, o nosso planejamento tem que ser submetido a Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para você, minha amada irmã e meu amado irmão. É o Senhor. Você pode pensar que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, em prol da sua família, neste momento, é você, por exemplo, eu vou sair do país porque a situação aqui está terrível, eu quero ir para um outro país. Ora, se isso não estiver de acordo com o plano de Deus, olha, abre o seu olho, porque você vai ter problema. Eu não tinha a intenção de vir para cá, para este país, ficar aqui por tantos anos quanto eu fiquei. Mas a prova de que era a vontade de Deus é que quando eu vim porque uma situação, né, um afilhado meu de casamento, a mãe dele pediu que eu viesse para Los Angeles para ajudá-lo lá a organizar a firma dele, etc., porque ele tinha um sócio que era seu cunhado, e esse sócio era o doutor e ele era o capacho, né? Então, tudo estava dando errado. Aí eu vim com o propósito de ajudá-lo. Mas tanto aquilo não era o propósito de Deus, que aí eu conheci, né, um grupo de pastores brasileiros que estavam morando lá naquela cidade, faziam uma reunião de oração semanalmente, o grupo se reunia, e eu acabei, né, indo bater no seminário para ser treinado como um ministro do Evangelho. Aquilo nunca fez parte dos meus planos, mas tanto fazia parte do plano de Deus que ele colocou tudo ali para funcionar do jeito que ele queria, e não de acordo com o meu plano. O meu plano era vir aqui, ajudar o Ivan, e tal, depois ir passear. Eu tinha acabado de me aposentar, tinha comprado uma passagem pela Varig para ir até a Europa, e Portugal, e na Itália, não sei o quê. Pergunta se eu até hoje consegui cumprir aquele meu plano de ir a Portugal e a Itália. Acabei ficando lá para ajudá-lo, mas aquilo ali não foi o plano de Deus. Aquilo foi mera circunstância para me levar a conhecer aquelas pessoas que eu jamais conheceria se eu não estivesse lá. E aí, em função desse grupo, em função das amizades que eu formei, o Senhor acabou me chamando para o ministério e eu me envolvi, fui para o seminário e lá fiquei. Então, e aqui fiquei. Então, veja que os planos de Deus não são necessariamente os nossos planos. Isso vale para o nosso casamento. Jamais um casamento pode querer inventar coisas sem submeter essas coisas ao Senhor. Caso contrário, nós vamos dar com os burros na água, como diz aí no Brasil. Amém? Amém, pastor. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Vamos orar então. Ó Deus bendito e maravilhoso, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este assunto tão importante, Senhor, tão necessário, Pai. Hoje em dia, Senhor Jesus, tantos casamentos vivendo problemas difíceis, Senhor, mas nada, Senhor, é impossível para ti, Deus. Por isso pedimos a tua graça sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.